ver. Agora você tem as imagens diretas aqui dos nossos estúdios. Minha gente, olha, bom dia, Luiz Megali. Bom, a gente hoje não tem outro assunto que fuja da manchete de todos os jornais. Já ontem era uma bola cantada, né? Como dizia o nosso Joelmir Betting, caçapa cantada, né? A libertação de José Dirceu ontem pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou uma tendência que o Supremo vem enfatizando já nos últimos 10 dias, 4 medidas semelhantes de libertação de figuras centrais, aí, de figuras exponenciais da Lava Jato. O Bunlai, amigo do Lula, que se envolveu em transações financeiras bastante suspeitas, já condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. O ex-tesoureiro do Partido Progressista, o senhor Genu, ele que comandou as finanças de uma quadrilha. Esse PP é uma quadrilha, uma coisa impressionante. O que roubou, o que desviou, o que superfaturou, estava lá condenado também. O Supremo também mandou soltar. Mais recentemente, o Eike Batista, em decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. E ontem, finalmente, José Dirceu, grande protagonista do PT, na época áurea do PT, ministro de primeira grandeza da era Lula, também profundamente envolvido em atos de corrupção, já condenado no Mensalão, condenado na Lava Jato, volta para casa agora sob os auspícios do Supremo Tribunal Federal. Ali dentro está ocorrendo o que o Romero Jucá, o senador Suruba, protagonizou em 2016 numa conversa gravada pela Polícia Federal com autorização da Justiça, com aquele ex-executivo da Petrobras, presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O que disse o senador Suruba em março de 2016, referindo-se aos horizontes que a Lava Jato cada vez abria mais para a população brasileira, com a revelação dos horrores da corrupção no alto escalão dos partidos e dos governos. Disse Jucá, o Sérgio Machado, ou então o Sérgio Machado disse para ele, é preciso estancar a sangria. Precisamos dar um jeito, fazer aí um acordo, algum esquema que estanque a sangria, porque com essa sangria, acrescento eu, a classe política vai ficar em xeque, os partidos vão ficar em xeque, suas tripas podres vão ser expostas à população e a opinião pública não vai nos tolerar, vai fazer, olha, pô, vamos parar com isso, segura essa onda aí, dá um jeito. Pois bem, de 2016, março, para maio de 2017, vê-se a consagração, a efetivação, com a canetada sucessiva do Supremo Tribunal Federal, desse tipo de estratégia. O enclave partidário dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem nas figuras de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e também ainda a se pronunciar o mais recente ministro Fernando Moraes, são figuras nomeadas... Alexandre de Moraes, perdão. São figuras que estão dentro do Supremo Tribunal Federal e eles deixam isso explícito em declarações, especialmente o Gilmar Mendes, estão ali para cumprir missões partidárias, com fundamentos legais, ora a conveniência de um grupo, ora a conveniência de outro, já que Toffoli e Gilmar têm origens partidárias distintas, como Alexandre de Moraes também. Mas estão ali para ajustar a leitura, a interpretação das leis aos seus grupos políticos. Não estão ali para agir como magistrados e tal, para levar em conta que... E mais, antes que se diga que está se fazendo um julgamento crítico a Gilmar, a Toffoli e aos ministros partidários dentro do Supremo, diga-se que suas decisões não são decisões unânimes. Outros ministros do Supremo, inclusive dentro da segunda turma, têm argumentos diametralmente opostos aos deles e votaram pela permanência da prisão desses condenados em todos os casos. Então fica claro que os saberes de Gilmar Mendes, os saberes de Dias Toffoli, ainda que majoritários na segunda turma nessas decisões, não são saberes pétreos
que não possam ser contestados por outros saberes, inclusive dentro das próprias turmas ou da própria turma em que eles atuam. Vale o argumento deles por uma maioria partidária dentro da segunda turma, como vale o argumento deles em outras circunstâncias monocráticas, como Gilmar Mendes fez em relação a Eike Batista, mas não significa que esses argumentos sejam absolutamente irretocáveis e para mostrar que eles não são perfeitos, não são prontos e acabados, prevalece também o argumento daqueles que votaram de forma diferente dentro do próprio Supremo. O que fica aí bastante claro, minha gente, é que o Supremo Tribunal Federal, através desses ministros e dessa segunda turma, nessas últimas decisões, está colocando no patamar mais elevado até agora da efetivação da estratégia de estancar a sangria. Qual é a sangria? Uma operação chamada de Lava Jato, iniciada há 3 anos, que vem expondo de maneira escandalosa as vísceras da corrupção nacional. As vísceras da corrupção nacional. Para poder fazer o que estão fazendo, para prestar a vassalagem que estão prestando, os ilustres ministros do Supremo se valem de argumentos que são tão lógicos quanto qualquer argumento, qualquer anatomia de qualquer criminoso explicando o seu crime. Você sentar o pior dos criminosos na tua frente, começar a perguntar para ele por que ele fez aquele crime hediondo, ele vai contar que aí um dia acordou de manhã, apanhou da mãe, não sei o quê, vai dar lá uma lógica para a barbaridade que ele cometeu, vai dar uma sequência lógica para essa barbaridade e você vai encontrar esses fundamentos ali naquela argumentação. Argumento para cometer barbaridade, qualquer um tem. A questão é saber se esses argumentos se ajustam à percepção, ao sentimento geral das sociedades e se elas estão dispostas a conviver com esses argumentos e com aquilo a que eles conduzem. O fato objetivo é que, usando argumentos legais, o senhor Gilmar Mendes e seus colegas do Supremo têm produzido decisões que ferem o sentimento, que ferem a percepção, que ferem os valores, que ferem as ansiedades de toda a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está cansada de impunidade no andar de cima da hierarquia nacional. A sociedade brasileira quer que a Lava Jato produza consequências efetivas. Produza, sim, o cerceamento de liberdade, produza, sim, o confisco de bens, produza, sim, a implosão de projetos políticos e de poder. É isso que a sociedade vem cobrando. Os mecanismos para se construir esse desfecho são tão disponíveis na lei brasileira quanto aqueles que permitem não se chegar lá. O Gilmar Mendes tem lançado mão dos mecanismos e dos argumentos que impedem que a Lava Jato prospere, com o apoio de outros colegas do Supremo, deixe-se claro, do mesmo jeito que poderia usar os outros argumentos não contrários à progressão da Lava Jato, e esses argumentos são tão válidos que outros ministros do Supremo deles lançaram mão na votação de ontem e nas anteriores. Portanto, o que há de lógico no desfecho é que o Gilmar Mendes recorre ao fato de que o Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, da 4ª Região, não faz os julgamentos de segunda instância para confirmar, eventualmente, as condenações decididas por Sérgio Moro na primeira instância. Então, a justiça integrada por Gilmar e pelos membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está produzindo um desfecho que é um desfecho que afronta a sociedade brasileira. Se você for perguntar a cada um deles por que eles estão agindo assim, eles vão enumerar 50 mil artigos, 48 mil leis, 78 mil ritos processuais, mas o fato objetivo é que suas excelências, que ocupam um poder tomado de privilégios, coberto de imunidades, de garantias, de bons salários médios, de boas estruturas funcionais e tudo mais, suas excelências não estão cumprindo a sua tarefa. Quando Gilmar Mendes diz que está soltando bandidos notórios, já condenados pela Lava Jato, um atrás do outro, numa velocidade que a justiça não apresenta para milhares de outros casos na justiça comum, as cadeias brasileiras estão lotadas de gente que também poderia ser beneficiada pelo mesmo tipo de lógica.
Mas estão aplicando essa lógica aos grandalhões, aos grandes ladrões da República? Quando ele fala que está fazendo isso porque outra parte do poder que ele mesmo integra não está cumprindo a etapa de julgar em segunda instância, o cara que está aqui de fora vê briga entre amigos de torcida, discussão entre amigos de torcida. Para nós, que pagamos os salários de Gilmar Mendes e dos magistrados da 4ª Região, o que nós vemos é um resultado que ambos produzem, baseado, repito, num argumento lógico, numa fundamentação legal, mas que o desfecho é afrontoso, é escandaloso. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região argumenta que tem dificuldades para dar andamento aos processos no ritmo que se deseja, porque o juiz relator dos processos é apenas um e não é exclusivo para Lava Jato, que as decisões lá não são decisões da turma, tem que ser decisões do plenário, que não sei o quê. Tudo isso é um problema que ele tem que resolver com ele mesmo. Não é virar para a sociedade e dizer, olha, eu não estou resolvendo isso porque eu estou com o colarinho apertado, porque está faltando um carro oficial, porque tem muito processo aqui para resolver, sabe, eu não sei o que eu faço, e aí o ritmo é esse, tem muito réu, tem muito recurso, tudo bem, isso, mas isso é um problema seu. Isso é um problema seu, e o fato é que esse patamar que você está construindo de não resolver, de não julgar, está dando grande álibi para o enclave partidário do Supremo, personificado pela figura de Gilmar Mendes, atue no sentido de melar o jogo, de estancar a sangria, de consagrar a suruba que o gênio Romero Jucá propôs como desfecho de tudo isso que a gente está vendo. Hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal tem outra decisão bastante significativa para tomar. Ele vai julgar se, para processar Fernando Pimentel, governador de Minas, outro ladravaz aí que está no alvo, está na alça de mira de operações contra a corrupção, se esse Fernando Pimentel, para ser processado, precisa de autorização, tem que haver autorização da Assembleia Legislativa Mineira. Se o Supremo Tribunal Federal entender que só com autorização da Assembleia Legislativa Mineira Fernando Pimentel poderá ser processado, estabelece-se um princípio segundo o qual, para processar qualquer governador brasileiro acusado por corrupção, a Assembleia Legislativa de seus estados, onde quase todos têm grande maioria, precisará autorizar o processo. E aí a gente vai para a estaca zero outra vez, também nessa frente das ações relacionadas ao combate à corrupção. O Supremo vem fazendo aquilo que, pelo menos na segunda turma, pelo menos onde esteja Gilmar Mendes, deles muitos analistas esperam, que é cumprir, dar prioridade, dar valor, dar ênfase, dar efetividade à blindagem da classe política, à blindagem da corporação governamental contra ações que possam colocá-la atrás das grades. Não surpreende a ninguém que saiba que eles estão ali para isso, mas, sem sombra de dúvida, abate o ânimo, produz mais um tapa, uma cusparada na cara da sociedade brasileira. É vergonhoso um país em que o Supremo Tribunal Federal fica reduzido a uma mera facção partidária para tomar decisões dessa envergadura. Vamos lá.